Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, que Deus ilumine o coração de todos nós, de cada um dos meus irmãos que nos assiste, que nos escuta diariamente, dia após dia. Desejo que cada palavra que os irmãos escutarem, assistir, venha ser para a sua edificação. Até porque a palavra do Senhor, ela é uma palavra eficaz, ela edifica, ela transforma, aliás, ela muda a maneira de nós pensarmos. A palavra do Senhor, ela faz com que nós venhamos entender o verdadeiro sentido da vida. Eu quero falar aqui um assunto, de um jovem rapaz, naturalmente trabalhador, que ocorreu um fato, um fator de um jovem de 12 anos, um vendedor de pastéis, irmãos. Eu fico muito triste quando eu escuto esse tipo de noticiário, mas nós temos que ouvir às vezes para que nós possamos citar esses acontecimentos numa pregação. Uma mulher no interior, de Minas Gerais tirou a vida desse, eu posso chamar até de uma criança de 12 anos, um rapazinho que vendia pastéis, Se esse rapaz vendia pastel, ou pastéis, como quiser chamar, é porque naturalmente ele era de uma família carente e necessitada, porque se ele fosse de uma família estruturada financeiramente, ele não ia sair de casa para vender pastéis. Não sei se ele estudava ou se estudava e na hora vaga ia vender seus pastéis, Mas, infelizmente, esse rapaz jovem, que não vou citar nome, perdeu a vida por causa de R$ 1. Por causa de R$ 1. E uma mulher, se eu não me engano, uma mulher de 39 anos, comprou uns pastéis a esse pré-adolescente, imagino, é 12 anos, e esse jovem vendeu os pastéis para essa mulher. Isso foi no interior de Minas Gerais. Se você puxar na internet aí, você vai entender melhor. Um jovem rapaz, vendedor de pastéis de 12 anos, perde a vida. E essa mulher ficou devendo naturalmente R$ 1 para esse garoto. Naturalmente ele voltou lá para cobrar R$ 1, Pouco, mas era dele. Com certeza, se ele não precisasse, eu acredito que ele não ia atrás desse dinheiro. E quando ele chegou lá, não sei se ele recebeu ou se recebeu esse dinheiro, esse R$ 1, quando ele virou as costas, a mulher atingiu ele com a arma branca, Não posso, tenho que falar arma branca, E esse rapaz caiu, rapazinho, menino, 12 anos, para mim ainda é menino. Caiu na calçada, tentaram levar ainda para o hospital, mas já foi tarde. E por sorte, para que a justiça fosse feita, diante dos homens, a polícia chegou, estava lá as armas brancas lá na janela, ainda suja, E aí eu pergunto para vocês, um rapaz, um jovem, um menino trabalhando, perde a vida porque foi cobrar R$ 1. E o pior é que tem algumas pessoas que falam aí, por aí, que agressão física sai dos homens,
com todo respeito às mulheres, mas nós vivemos um tempo, irmão, que a corrupção está geral, homens, mulheres, jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Mas eu quero citar uma palavra na Bíblia que está em Mateus capítulo 24, onde Jesus diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo se esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo mundo se esfriaria. E é isso que nós estamos vendo. Pessoas tirando a vida um dos outros, como se tirasse a vida de um animal que vai para ser abatido no matadouro, tirando a vida das pessoas por causa de nada. Uns, já vi até história, fatos, real mesmo, de pessoas que tirou a vida de jovens por causa de uma siriguela, de uma jaca, de uma melancia. Mas é um amor se esfriando. Agora eu pergunto para vocês, irmão, não adianta você abrir uma placa de uma denominação, colocar ali bancos, cadeira, púlpito, altar, e não levar o povo a ter um conhecimento do amor de Cristo. Irmão, o Evangelho de Jesus não existe para que eu possa levar as pessoas riquezas materiais. Até porque riquezas materiais é fruto de uma vida de trabalho honesta e digna de cada um ser humano. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Mas por quê? Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade são pecados além do pecado normal, ou seja, é pecado consciente. É aquilo que você pratica e diz assim, ó, eu sei que eu estou fazendo errado. Eu sei que isso vai trazer mal para mim, mas eu vou fazer. Ou seja, é um pecado consciente. Então Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo ia se esfriar, de quase todos os homens. Ia se esfriar. Aliás, o amor não morre, né? O amor é eterno. É tipo uma planta. Uma planta para morrer tem que estar num lugar muito seco há muitos e muitos anos. Você vê uma planta e você vê ela seca, aparentemente ela está morta. Mas quando você começa a molhar, a regar, a cultivar, a cuidar daquela planta mesmo seca, ela começa a nascer os rebentos. Ela começa a nascer os rebentos. Rebentos é aquele olhinho, aquele olho pequenininho que nasce numa planta, que ali vai surgir um galho ou uma rama, né? Um galho ou uma rama. Então o amor é tipo uma planta, ela não morre fácil. Ele não morre fácil. A planta não morre fácil. Quando você começa a molhar uma planta, ela começa a renascer de novo, é igual ao amor. O problema, irmãos, é que ninguém está conseguindo levar a palavra do amor. Hoje em dia, as pessoas vão na igreja, ouvem a palavra, você que está no vermelho, chega sem fundo, você quer ser curado, isso, aquilo, não sabendo ela que o amor já é uma cura para o corpo físico. O amor já é uma cura para a alma dela. Então é preciso nós entendermos isso, irmão. A palavra de Deus tem que ser pregada com temor e tremor. O que é temor e tremor? Tem pessoas que é evangélico que não sabem o que é temor e tremor. Porque os seus instruidores, que instrui, que ensina, que orienta, aqueles que estão no altar, não instrui da maneira suficiente e sábia. O que é temor? Respeito. E tremor? Tremor é uma espécie de medo, um receio, não.
Se eu fizer isso, eu vou ter problema. Eu tenho medo de fazer isso, né? É igual muitos filhos, né? Que não cometem coisas erradas, não é nem porque tem apenas temor, mas porque tem tremor, tem medo. Então, a palavra de Deus tem que estar no nosso coração com temor e tremor. Temor e tremor. Temor e tremor, ou seja, respeito e uma espécie também de um medo, e medo. Medo, não, se eu errar aqui, eu vou pagar, eu vou ser punido. Isso é medo, isso é tremor. Foi o que levou essa mulher a tirar a vida desse jovem de 12 anos, um jovem trabalhador. Acredito eu que estudava e nas horas vagas ia vender os seus pastéis, né? Para ajudar em alguma despesa da casa. É muito triste, irmão. Eu fico muito triste. Não adianta eu levar o problema para os governantes, prefeitos, governadores, presidentes, deputados, senadores, vereadores, mas nós, pregador, não alertar o povo. Deus, irmão, não conta com líderes políticos. Deus conta com líderes espirituais que prega a vida eterna, que prega o amor ao próximo, que prega o temor, o tremor, que prega o arrependimento de pecado, que prega nascer de novo, morrer a velha criatura e nascer uma nova criatura. Então aqui fica meu sentimento para a família desse jovem rapaz de 12 anos que perdeu a vida no interior de Minas Gerais. Por uma mulher que não quis pagar R$ 1 àquele rapaz. Eu, particularmente, não sei qual foi a reação, como foi que esse jovem rapaz chegou na casa dessa mulher. Mas um erro não justifica o outro, né? Um problema não justifica o outro. Que Deus abençoe. O que precisa nesse mundo é não permitir que a iniquidade se multiplique. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ou se esfriará, como disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Deus abençoe. Meu sentimento para toda a família desse jovem rapaz.